Quem não samba pode aplaudir. Muito obrigado, de verdade. A gente precisa estar atento e estar ocupando todos os espaços para poder fazer a boa luta e avançar na construção de dignidade para a nossa população, porque a população que vai mais sofrer é a população que a gente mais cuida, que somos nós, trabalhadores e trabalhadoras. Então a gente precisa poder estar ocupando esses espaços, então eu vou pedir licença para vocês, me sinto totalmente representada, lamento não poder acompanhar a agenda como um todo, mas eu preciso estar lá também, porque eu acho que é importante a gente também ocupar esses espaços culturais e poder também estar dialogando com as pessoas em todos os espaços que a gente possa estar ocupando. Uma boa atividade a todos e todas, agradeço mais uma vez a presença, em nome do meu mandato, mas também em nome da Câmara de Vereadores, que a vereadora Carmen aqui está também acompanhando, né, a nossa agenda. E a gente está à disposição sempre de todos e todas, né, aquilo que a gente puder contribuir, aquilo que a gente puder fazer, a gente vai estar sempre juntos. Para encerrar, eu quero convidar, né, o Tuca está aqui, que é o nosso presidente da Associação de Moradores lá do bairro do Morro da Cruz. Na quinta-feira à tarde, às 15 horas, a gente vai estar fazendo um debate com a coordenação do curso de enfermagem da FACAT, aqui de Taquara, sobre a saúde da mulher e sua condição. Então é bem importante, ainda mais no momento que a gente está perdendo muitos recursos, né, na área da saúde da mulher. Também, pessoal, muito obrigada, uma boa noite a todos e todas. Agradecer à vereadora Mônica a parceria que tivemos durante todo esse tempo, sempre acolhedora e disposta a nos convidar para esses eventos
justamente para marcar também a posição da Justiça do Trabalho enquanto órgão em favor do menos favorecido, né, que tenta dar o equilíbrio, mas sem nunca desconhecer a condição inferior ou não privilegiada dos trabalhadores. A exposição que a vereadora Mônica referiu, que se intitula Voz do Quilombo, que é a base do trabalho dos alunos do Poli, vai ficar aqui na Justiça do Trabalho aberta para visitação, inclusive de escolas da comunidade, no período do dia 4 até o dia 14. Né? Foram distribuídos convites para todos os municípios da região. A região aqui conta com o Quilombo Paredão Baixo. Mas na região aqui da Serra nós temos várias comunidades quilombolas, Osório, São Francisco, Santo Antônio da Patrulha, né? Então nós abrimos para visitação justamente para isso, para que o pessoal que circula aqui também tenha esse olhar, né, de abrir um espaço para a questão do quilombo. Então eu vou chamar agora os alunos Hilton e Maria, do 2º ano do Poli, para expor a ideia e o projeto, e a professora Cecília, né, para acompanhá-los. O jogo está dizendo, chama a Giane também. Aqui a minha apresentação é meio informal, porque eu vou descontar que o apresentador é a Maria primeiro? Acho importante passar primeiro para A professora que foi com quem eu conversei primeiro, né, professora? Boa noite, pessoal. E por fazer parte mesmo, né, dessa escola a qual a Mônica fala, que é o Poli é protagonista em muitas ações, e no momento de que precisamos falar sobre as diferenças, diversidade e a necessidade da gente ter ações mais concretas em relação aos quilombolas que fazem parte da nossa história, foi que conversando, nós viemos até aqui, fomos ouvidas, né, na nossa fala, e a partir daí, por ser coletividade e por a nossa escola ter essa característica de trabalhar em conjunto, juntamente com a professora Giane, fiz essa proposta para ela, que é a professora de História, e daí com essa parceria, estamos com os alunos do 2º ano, que com certeza vocês vão gostar do trabalho que realmente está assim, uma nota 10, um trabalho de significado de cidadania. Com certeza este foi o início e a partir daí haverá mais ações concretas de o que mais podemos fazer por essa comunidade juntos. A gente entrou em contato com todo esse pessoal que vai também nos dar um suporte e muito obrigada por esse momento. Boa noite a todos. Eu sempre acho que os alunos é que tem que aparecer nesses momentos, porque eles são as pessoas engajadas. O 2º ano é um ano que estuda toda a parte da escravidão, da vinda dos africanos para o Brasil. Então, quando a gente propôs a ideia de fazer, né, para eles abraçaram essa ideia e puderam sair dos livros de história para participar da vida das pessoas que nem eles sabiam que estavam ali. Porque muitas pessoas que vivem aqui em Taquara não sabem da existência do quilombo, né? E a gente quis mostrar o quilombo para o restante da sociedade taquarense. Quis trazer, né, essas pessoas humildes, essas pessoas trabalhadoras, as pessoas que são lutadoras no dia a dia. A gente quis mostrar eles para a sociedade como um todo. E os alunos, então, elaboramos um roteiro, porque a ideia era fazer um documentário contando a história do quilombo, do seu surgimento. E os alunos abraçaram a ideia, então foi feito um roteiro, né? A gente foi até lá, conversou com os moradores. Aos pouquinhos a gente foi abrindo diálogo com eles e conseguimos, então, produzir um documentário
bacana, legal, mostrando a história do Quilombo do Paredão Baixo. Vou deixar que os alunos então falem para vocês um pouquinho. Boa noite, gente. Desculpa, eu tô meio nervoso. Eu não sou acostumado com muitas pessoas assim. Bom, como a professora Giane citou anteriormente, o nosso trabalho a gente resolveu fazer ele porque muitas pessoas não têm conhecimento de que existe uma comunidade quilombola aqui na cidade de Taquara. Eu mesmo fiquei sabendo esse ano quando foi proposto o projeto. E dentro desse projeto, quando a gente começou a desenvolver ele, nós estávamos buscando uma maneira de conseguir mostrar toda a cultura que eles têm lá. Mostrar a cultura deles, conseguir buscar um pouco da história daquele lugar, para poder explicar melhor para a comunidade, para que ela tenha conhecimento de que a comunidade aqui não é só aqui a cidade de Taquara onde a gente está. O Quilombo também faz parte da nossa comunidade, porque ele também tem um papel muito importante na história da cidade. Então a gente achou muito importante rebuscar isso, para que todos pudessem ter conhecimento e para que todos pudessem ajudar eles. Agora eu vou passar a palavra para minha colega Miguel. Muito obrigado. Boa noite. Também estou nervosa, né? Como é de se esperar. Mas eu vou falar um pouquinho de como nossa turma reagiu com esse trabalho. Porque nós tínhamos o principal objetivo, que era dar visibilidade às pessoas do Quilombo. Bom, nossa turma inicialmente, acho que muitos não sabiam nem o que era um Quilombo. Aí nós fomos indo estudando e vendo que o Quilombo era composto por muita história. Muita história. Aí nós fomos e conhecemos, e durante nós indo, percorrendo o caminho até lá, nós começamos a nos emocionar porque nós pensamos no quanto as pessoas tiveram que caminhar, quanto elas tiveram que percorrer para chegar até lá, até o Quilombo. Então, a gente chegando lá, nós podemos ver que é rico em cultura, e que nós nos sentimos muito comovidos, nós queríamos mesmo ajudar eles a entregar a posse da terra para eles, porque é uma coisa que eles realmente precisam. E nós nos sensibilizamos porque nós tivemos uma ideia inicial, só que daí a gente vendo os problemas que eles passam, por exemplo, a falta de energia elétrica, a falta de moradia, saneamento básico, foi abrindo inúmeras portas. Daí nós tivemos assim, começamos com a visibilidade, nós temos projeto para ano que vem, né? Dar continuidade ao trabalho. Mas eu diria assim, gente, que esse trabalho, por nós, ele não vai parar só aqui, né? Porque a gente quer mesmo que seja feita as coisas que vai ser falado aqui, os problemas. E olha, eu acho que vocês vão gostar bastante do trabalho. Modéstia à parte, ficou muito bom. Desculpe o nervosismo, né? Faz parte. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Vai querer ficar rodando a disposição aqui no ato da Justiça do Trabalho, para quem tiver interesse. Acredito que a professora também possa encaminhar para quem quiser divulgar em outras esferas. E eu queria pedir desculpas da minha colega Lúcia, meu colega Chaves, que eu, como uma boa apresentadora de sempre de primeira viagem, esqueci de fazer referência aos juízes do trabalho substitutos, a doutora Lúcia Matos e o doutor Chaves, que são lotados aqui na nossa unidade judiciária. Okay? Eu gostaria de chamar agora o presidente da Associação do Paredão do Morro Baixo, do Paredão Baixo, seu José Luiz, e a Cristina, se tiver interesse em fazer o uso da palavra. A Cristina já contou a tua história, né, Cristina? Seu José Luiz é o presidente. Então vou lhe dar, se você quiser dizer algumas palavras para o pessoal. Seja bem-vindo. Boa tarde para todos, eu sou José Luiz, da comunidade Quilombo Paredão. Eu
A primeira coisa é o negócio dos outros, as coisas que estão estirando da linha, daí tem que caminhar meia hora, quase uma hora a pé, não vai ter mais ônibus, a linha do barco estão tirando. E nós queríamos uma linha de ônibus, mesmo umas 3 vezes por semana, até a igreja São Benedito lá, se fosse possível isso aí. Porque negócio de luz também, negócio de fluorescente, postos de luz também, tem postos todos lá também, arrumar também lá, tem uns quantos postos também. E tem mais postos por lá também que tem que arrumar. É necessidade disso aí. Bom, boa noite para todos. Vocês puderam ver ali eu trocando algumas palavrinhas, mas assim, ó, eu quero agradecer porque é bom que a gente esteja unido, que a gente esteja debatendo, né, o que a gente precisa, as nossas necessidades, que a gente está sendo reconhecido também, né, e dizer como foi falado ali antes, né, não é, muita gente não sabe, que muitas vezes a gente tem um conhecido assim que me conhece, mas onde é que tu mora? Quando eu estou no Quilombo, aí eles perguntam assim, mas tu não, mas onde é que tem Quilombo aqui na cidade de Taquara? Sabe, eu nasci e me criei em Novo Hamburgo. Aí quando eu chego lá e digo que eu moro no Quilombo, que a minha mãe nasceu e foi criada no Quilombo, e acredito, eles pensam que é coisa do passado, mas não. Mas graças a Deus a gente sempre estando unido, um apoiando o outro, não deixando se perder as nossas crianças, os nossos jovens, né? A gente vai poder mostrar que a gente está firme e forte, né? E eu acho que era isso que eu tinha para dizer, né? Obrigada a Cristina, obrigada ao Sr. José Luiz. Então vamos chamar agora no meu roteiro aqui a Danúbia, para nos brindar com um belo poema. Onde está a Danúbia? A Danúbia ela é da ONG Vida Breve. A Danúbia tem um dom especial e ela vai mostrar um pouquinho para vocês. Boa noite. Boa noite. Então, eu também estou nervosa, estou no clube dos nervosos também. Então, vamos lá. Então, você pensou que era isso? Pedaços de festas, de danças e de contos noturnos. E um não acabar de cerimônias. Então, você pensou que era isso. Que uma vez conquistado um espaço, possas enfim descansar e dormir em paz. Acorda, menina, acorda. Não ouve as batidas dos tambores? Não vê que falta o teu canto? Que teu povo carece de uma voz? Uma voz que não se ouve mais? Neste mundo barulhento e quieto, estou só por inteira. Ninguém está comigo. Uma raça, uma majestade. De todas as cores da terra, a mais dominante, na combinação de novos seres. Revolução. Sozinhos, aquietados. Anoiteceu há milênios. Devagar passam as horas. Longa é a tua noite. Infinita é a madrugada. Acorda, menina, acorda. Analisa teu país dos iguais. Atente-se para o teu lugar na sociedade. E prepara. Se é paz que tu buscas, apronte-se para a guerra. Não a de matar e morrer, mas a de acreditar e vencer. É hora de levar tua luta para o território hostil. Amanheceu. E lá fora ainda é frio e escuro. Porém, o mundo é daqueles que se antecipam. Coadjuvantes são aqueles que ficam parados. Protagonistas são os que agem. Você se mexe e o mundo se mexe junto. Acorda, menina, acorda. É hora de trazer teu povo para campo aberto, unido, forte, desperto, e mostrar para uma nação gigante o quão grande uma única raça pode ser. E no canto, ao som dos tambores, ecoar por todos os recantos, que uma cor é nada sem a outra.
Uma cor é nada sem a outra. Branco, negro, vermelho, amarelo. Qualquer raça, qualquer cor. Para mim, são simplesmente cores. Todos e qualquer um. Ou simplesmente ninguém. Então, você pensou que era isso. Pedaços de festas, de danças, de cantos noturnos e um não acabar de cerimônias. Acorda, menina. Acorda. Saiba que quanto mais longa for tua estrada, melhores serão as dádivas na chegada. Muito obrigada, Adriana. Eu gostaria, então, nós vamos passar para os debates. Gostaria de convidar, então, para compor a nossa mesa, o Birajara Carvalho Toledo, secretário-geral do IACORREC, e membro convidado da Comissão de Verdade sobre a Escravidão Negra no Rio Grande do Sul, da OAB. Sandro Lemos, representante da liderança do Quilombo Lemos. Ivonete Carvalho, ex-secretária de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial do Ministério dos Direitos Humanos. Roberta Aliana Vieira, representante dos servidores negros do Comitê de Equidade, Gênero, Raça e Diversidade do TRT4 e membro do coletivo de servidores negros do TRT4. Professora estadual e ativista do movimento negro e vereadora de Porto Alegre. E o representante do Trajuf, Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho, Rui Bittencourt de Almeida Neto. Eu peço que os senhores se assentem. Nós vamos iniciar a palavra, então, com o Birajara Carvalho de Toledo. Nossa sistemática, então, recordando, são 15 minutos. A Cari vai ficar monitorando, informando para os senhores, e depois nós abriremos, então, para questões da plateia e outras manifestações e propriamente o debate. Passo a palavra, então, sem maiores delongas, ao Birajara. Boa noite, boa tarde a todos e a todas. Como já foi anunciado, eu sou Birajara Carvalho Toledo, sou secretário-geral do IACORREC, que é uma organização do movimento social negro, que atua já há 20 anos junto às comunidades quilombolas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Também sou conselheiro estadual de Direitos Humanos. Então, após essa breve apresentação, eu gostaria de externar a minha alegria e num ato em que nós reafirmamos o processo de luta de cidadania. Esse é um momento muito rico. Gostaria de registrar, como membro convidado da comissão da OAB sobre a escravidão negra no Rio Grande do Sul, o quanto esse momento é importante e é histórico. Num espaço que nem esse, no Tribunal Regional do Trabalho, onde se discute as relações de trabalho. E que sistematicamente, muitas vezes, nós temos a violação das relações de trabalho no que toca à discriminação racial. O Brasil é signatário de convenções internacionais com relação à discriminação no trabalho. E muitas vezes, pela nossa ignorância de não conhecer os nossos direitos, nós não procuramos esses espaços para reafirmar aquilo que nos é de direito. Aquelas condições de negro preguiçoso, esses estigmas
nós ouvimos muitas vezes no local de trabalho e nós devemos exercitar o nosso direito. Então, eu gostaria também de dizer que, na realidade, a senhora juíza, os juízes que aqui estão presentes, cumprem com um papel histórico, porque eu nunca vi, e aqui fica uma constatação de um militante já com 60 anos, da presença de autoridades das suas envergaduras. Então, eu relevo essa atividade, a questão da importância dos trabalhadores também desse espaço, desse tribunal, ao Sindicato dos Trabalhadores, que é incansável na luta pelos direitos dos trabalhadores, e se discute um assunto de extrema relevância e que é uma questão cotidiana no nosso país. Nós somos um país de 518 anos. Nós tivemos 350 anos de escravidão, negação da dimensão humana do ser. Nós éramos, conforme eram colocados em testamentos, bens semoventes. Nós não tínhamos alma. Nós éramos tratados que nem bicho. E quando muitas vezes nós vamos falar de escravidão, ouvimos que lá vem eles com vitimismo, lá vem eles com mimimi. Agora, se debrucem para conhecer o país. E é isso que se faz necessário. Conhecer esse país é conhecer esses 300 anos de negação de dimensão humana que construímos, que fomos a primeira força de mão de obra, porque os índios também foram submetidos ao trabalho e insurgiram-se. Então, nós somos a mão que construiu e que construímos a riqueza desse Estado e deste país, quiçá do mundo ocidental. Nós construímos. E eu não tenho nenhum temor, doutora, de dizer que o trabalho escravo foi um crime e lesa humanidade. E que não tem temor nenhum de dizer também que o capitalismo só é o que é porque ele foi assentado em cima da exploração do homem pelo homem. E é isso que nós temos que fazer essa discussão. Com o nosso peito aberto, reafirmar a nossa dimensão humana. É isso. Nós vivemos um processo de 5 milhões de africanos que foram trazidos a ferros em condições desumanas nos navios negreiros e nos navios fundeiros. Feito bicho. Fomos trazidos contra a nossa vontade. Do ponto de vista que nós não queríamos, nossos ancestrais não queriam. Mas diante da realidade econômica global, fomos raptados de nosso país, de nossa mama. É essa a realidade que tem. E na realidade, algumas pessoas dizem, a escravidão sempre existiu. Ah, sim, sempre existiu. Na Roma Antiga, no Egito, mas não nas dimensões desses 350 anos. Estima-se que vieram para o continente americano mais de 10 milhões de africanos escravizados. Arrebentados, estropiados, para gerar a riqueza desse país. Nós somos a força de trabalho desse país. E o que essa elite faz? A elite nos esconde. Tenta abafar e omitir essa contribuição dessa quantidade de cidadãos que foram negados a eles a cidadania. Nós hoje temos a Constituição de 88, que é uma ferramenta de luta, porque ali na Constituição diz que nós somos um país pluriétnico, de várias etnias. Que bom que nós temos italianos, que bom que nós tenhamos alemães, que bom que nós tenhamos pomeranos. Mas nessa mesma condição, que o negro também seja colocado nessa mesma condição. Porque não existe inferioridade. Essa inferioridade foi construída
o racismo, que é um dos assuntos mais polêmicos e mais difíceis, doutor. E isso eu digo aqui, doutor, o desembargador Roger Halpe, que escreveu o direito da discriminação no seu trabalho de doutorado, ele diz, conversando, racismo ninguém quer discutir. A sociedade não quer discutir o racismo. E quando nós fazemos esses debates, é sim a possibilidade de trazermos para o conjunto da sociedade, e aqui meus parabéns aos jovens que fazem e que estão fazendo história, que estão trazendo a história de uma parcela da população que foi esquecida, que foi negadas a eles a existência e a dimensão humana. A nossa luta é pelo fato de estabelecer a nossa dimensão humana. A definição, a questão do primeiro negro africano escravizado que botou o pé nessa terra, ele insurgiu-se. Ele insurgiu-se a partir do quilombo. Gostei da definição do quilombo. Quilombo vem de uma palavra banto, do continente de Angola, que expressa acampamento guerreiro. Em 1740, já carimbaram com o estigma de ser uma coisa criminosa. O Conselho Ultramarino, em 1740, disse o que era o quilombo: lugar de negro fugido. Não era lugar de negro fugido. Era lugar de insurgência, onde reuniam-se, mais uma vez, os parabéns aos alunos negros, índios e os brancos que faziam parte desse conjunto da exclusão. E eu aqui, sem romantizar, o quilombo é a sociedade que nós devemos almejar, respeitando as diferenças, não nos deixando perceber a questão de incorporar essa questão que foi o racismo científico, doutor. Essas construções que foram feitas de negação de dimensão humana. Aqui, se eu perguntar, todo mundo sabe, data da independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 1776. Vocês sabem aonde se deu uma outra independência no continente americano, fruto da luta e da disponibilidade do empenho de pessoas não brancas, negros, ex-escravizados? Sabe de algum lugar? Haiti. Mas aonde que a gente vê isso, professor? Quer dizer, na realidade, os negros na colônia francesa insurgiram-se, aderiram ao ideário da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, e o Napoleão Bonaparte depois disse: olha, vamos ter que estabelecer, eu tenho só 5 minutos para falar, vamos ter que estabelecer que vocês vão ter que voltar a ser escravos. E aí os negros disseram: não, preferimos a morte do que voltar a ser escravos. Eu não estou aqui fazendo propaganda de nenhum livro. Eu gostaria de citar o Jacobinos Negros, C.L.R. James. Ele fala da saga da luta do Sandro Overwood, que foi uma das lideranças da Revolução Haitiana, que decretou a luta pela independência em 1804. É lógico que o preço que foi cobrado é o que a gente sabe. Um país que se insurgiu contra o Império Francês paga até hoje o preço. Paga até hoje o preço. Tá? Então, na realidade, e os ventos do iluminismo, já encerrando, também sopravam no Brasil. Balaiada, Sabinada, a revolta do Malês, e também aqui a traição de Porongos. Porque essa elite sabe o que acontece nesse mundo já globalizado, né, doutor? Eles disseram: olha, essa luta, essa guerra aqui, que não é uma revolução, porque mantém a escravidão, esses negros que nós prometemos para eles a liberdade, eles vão ficar armados e não vão querer voltar a ser escravos. Então, daí a traição de Porongos. Então, é toda essa uma luta de dimensão humana. Nós precisamos esperar 100 anos com o fim da escravidão
até a Constituição de 88, quando nós tivemos lá consagrado o ato das disposições condicionais, o artigo 68, que diz o seguinte: as comunidades quilombolas que ocupam seus territórios, o Estado brasileiro deve emitir um tipo definitivo de posse. Entrou-se na discussão jurídica interminável da autoaplicabilidade, o Ministério Público Federal também. 30 anos nessa luta. Então, nós tivemos o decreto 13.912 do Fernando Henrique, que era contrário aos interesses dos quilombolas, e tivemos o decreto 4.887, de 20 de novembro de 2003, que consagrou a legislação, além de estar na Constituição, quem faz o quê? Espantam de vocês. A mesma elite que lá atrás dizia que se a escravidão no Brasil terminasse, o Brasil ia falir, entraram com uma ação, uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, que foi julgada agora em fevereiro. Para nossa alegria, foi garantida a constitucionalidade desse decreto, porque esse decreto é o que está hoje, a família que está hoje dentro dessa questão do paredão baixo. Tem o decreto 4.887, tem a portaria 98 da Fundação Cultural Palmar de Juntos, era já em 98 ou 95, e a instrução normativa 57 do INCRA, que estabelece os ritos que são feitos para a titulação. Desde 2003, isso é muito importante, 2 minutos, tem uma situação que ela não pode deixar de ser passada batida. O Rio Grande do Sul, para o resto do país, aqui não tem negros. Quando a gente sai do estado, né, a gente diz que é negro do Rio Grande do Sul. Você é carioca, é paulista, porque tem um processo de branqueamento, quer dizer, e aí eu vou encerrando já, eu vou ler para vocês o José Arthur de Gobineau, o conde José Arthur de Gobineau. Ele não inventou o racismo, mas ele sintetizou com uma precisão que até hoje nós vivemos isso. Parece que incorporou no DNA de parcela da sociedade, que é isso que nós lutamos, nós somos antirracistas. Está aí o projeto Genoma, diz que somos todos iguais. Mas tem cientista, James Watson, prêmio Nobel, que diz que africano é inferior. Se ele é um cientista, imagina o que nós não vamos encontrar. Então, mais do que nunca, é importante a gente reafirmar essa dimensão humana. E que, na realidade, durante todo esse período, essa parcela da população ficou desassistida. 1888 foi o pontapé que a sociedade deu, que não garantiu condições de nós sermos incluídos com igualdade nessa sociedade. Mas nós resistimos, nós não vamos voltar para a mama África, nós queremos ser cidadãos, e a nossa luta pelo reconhecimento das comunidades quilombolas, da nossa autoafirmação como etnia que compõe esse país, que nós nos orgulhamos disso, tem que ser respeitada. E a nossa história, infelizmente, não é igual a dos demais grupos civilizatórios. Nós fomos escravizados. Nós temos de ter políticas que reparam esse processo. Daí as políticas afirmativas. Mas ninguém fala que em 1968 o Brasil já era signatário de convenção internacional para eliminar todas as formas de discriminação racial. Em 68, doutor. Em pleno regime de exceção. Mas aí criaram a Lei do Boi. A Lei do Boi, vocês conhecem a Lei do Boi? A Lei do Boi, ela foi instituída em 1968, que garantia para filhos de latifundiários vagas no curso de agronomia e zootecnia em universidades federais. Vigiu até 1985. E aí alguns setores dizem, não, cotas para negros é privilégio. Que privilégio? Nós não tivemos as mesmas chances e as mesmas oportunidades. Então é isso. Então eu me sinto muito contente, e já vou encerrando com, e vou ler, vocês me permitam o tempo. Racismo não é só contra negros, contra ciganos, indígenas, tem
E o que mais nos espantou foi contra os judeus. O que os judeus sofreram de 1939 a 1945 foi o extermínio de 6 milhões de judeus, fruto do racismo. E o Gobineau, ele contribuiu com isso. Assim como outros cientistas da época do século XIX, a eugenia também era um outro elemento. Então, gente, na realidade, eu vou ler para vocês o que ele escreveu sobre os negros. Esse livro é um ensaio sobre as desigualdades raciais. E aí a gente vai entender o que a gente tem que desconstruir hoje. O que ele é o estereótipo do negro? Está lá no livro. E esse livro era livro de cabeceira do Adolf Hitler e do Joseph Goebbels. Então a gente já vê o que era essa construção do racismo. Porque na realidade o nosso holocausto, o holocausto da comunidade negra não terminou. Nós trazemos na pele e nós somos os alvos do extermínio dos jovens. Nós, como eu sou pai, eu não quero o extermínio de jovens brancos, negros, mas está aí, é o genocídio da juventude negra. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, que nenhum Diogo disse, nós não podemos perder essas oportunidades para falar, para estar no olho a olho. Nós vivemos muito essa questão do virtual e eu realmente fico muito contente. Eu vou ler para vocês o estereótipo do ensaio sobre a desigualdade das raças humanas, que foi escrito já em 1855, final do século XIX. Nós já estamos vivendo a Revolução Industrial. Quer dizer, nós somos o último país a abolir a escravidão. E olha só o atraso, em 1886, trabalhadores americanos no estado de Chicago saíram para protestar por melhores condições de trabalho. Olha a diferença, gente. E tinha gente que não queria que a escravidão terminasse. Bom, nós temos hoje ainda condições análogas ao trabalho escravo. O agronegócio é pop, o agronegócio é tech, ele é escravagista também. Negros, isso o José Arthur de Gobineau escreveu. Seu caráter de animalidade aparece na forma da sua pelvis e na fronte estreita. Tem capacidade intelectual medíocre ou nula. Não tem aversão a nenhum alimento ou odor. Comem com excesso, possuem instabilidade de humor e pouco apego à vida. Matam por gosto de matar. Possuem menos vigor muscular, suportam menos a fadiga. Esse é o estereótipo do negro. Vejam, se a gente fecha os olhos hoje, eu vou contar rapidamente, já estourei o tempo. 1987, Júlio César. Então, deixa para os debates depois. Senão... Tá, mas eu vou ler o que é o estereótipo dos brancos. Tá bem. Só para dizer o que ele escreveu, o que a gente está lutando para desconstruir. Brancos possuem inteligência enérgica e reflexiva, sentido de ordem e gosto pela liberdade. Sente hostilidade pela organização formalista do tipo dos chineses e igualmente contra o despotismo característico dos negros, seu único freio. Possui amor singular pela vida, quando são cruéis ou são com consciência, ao contrário dos negros que não possuem discernimento suficiente para classificar seus atos do ponto de vista moral. São capazes de morrer por ideal. Possui noção de honra e de ideal civilizador, atributos absolutamente desconhecidos pelos amarelos e negros. Teriam sensibilidade e sensações menos desenvolvidas. Seriam menos absorvidos pela ação corporal, ainda que sua estrutura seja muito mais vigorosa. Aí entra César Lombroso com a criminologia, né, doutor? Então, é isso. Muito obrigado. Eu acredito que essa atividade ela vai no sentido de construir uma sociedade em que nós possamos olhar em cada um e conseguir enxergar o seu irmão e restabelecer a questão da solidariedade e o amor. Muito obrigado, Diogo. Valeu. Em razão da nossa limitação, nós vamos postergar uma manifestação posterior do Birajara para a fase de debate. Então, passo a palavra desde logo ao Sandro Lemos, da liderança do Quilombo Reis. Boa noite a todos.
todas também. Estou nervoso também, viu, gente? Eu vi ali esse vídeo aí, me emocionei, do Quilombo do Paredão Baixo, que, fechando os olhos, eu me vejo em Moçambique, né, no Canguçu, terceiro distrito de Canguçu, da onde veio minha mãe, né, é um quilombo lá de 70 famílias, né, e é muito igual, né, a um modo de vida, né, o biotipo também de José Carlos é o mesmo, relembra, né, nós negros temos o mesmo biotipo. Eu me vi, né, com meus tios, meus primos, e eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, né, eu acho que esse momento é muito importante, né, porque nós negros e quilombolas, né, como o Bira falou, a gente ainda é discriminado. E eu quero já dizer que eu sou agora um quilombola do Paredão Baixo, né? Eu me coloco à disposição da comunidade, né? Para a gente construir, para a gente, assim como a gente está construindo lá em Porto Alegre, só que nós somos um quilombo urbano, né? A gente está situado na frente do Beira Rio, né? E do Barra Shopping, acho que quase todo mundo aqui todo mundo conhece. A gente fica ao lado do Asilo Padre Cacique, onde meu pai trabalhou por 46 anos, minha mãe por 35 anos, e aí quando meu pai faleceu, né, 3 meses depois, entraram com uma ação de reintegração de posse, que está durando aí 10 anos, e no último dia 7 de novembro, né, fui surpreendido, né, por a tropa de choque com 30 homens não identificados, encapuzados, armados com um oficial de justiça, retroescavadeira e um caminhão de mudança. E me deram 10 minutos para a gente sair com os nossos pertences. E aí eu tive que usar a capoeira que é nossa, né? De pedir mais um tempo para poder chamar, né, o nosso apoio, que a gente já sabia que poderia acontecer. Eu deixei de trabalhar, faz 9 meses que eu estou em casa, né, por essa ação, medo dessa ação, e infelizmente aconteceu. Mas eles foram extremamente violentos, intransigentes, né, dizendo que iam bater em mulher, homem, criança, debochados, todos brancos, fortes, de olhos azuis, um deboche estampado na cara, dizendo que se eu não saísse da frente, eles iam me matar. E a gente resistiu porque a gente é uma comunidade, né? A gente é uma família, e isso aí a gente já nasce com o espírito de resistência, de luta, né? E aí conseguimos, depois de 4 horas de diálogo, né, com o oficial de justiça, né, e ele dizendo que por ele, no outro dia ele já poderia cumprir o mandato, né, que era para ele tanto faz, que era só que para ele não importava e tal. E aí, no outro dia, aí fui convocado depois para ir no batalhão de choque. Bira estava lá, né, Bira? E aí o oficial de justiça disse que eu obstruí a justiça, me acusando, né? E aí eu disse, mas como eu vou obstruir a justiça se vocês estavam 30 homens armados, fortemente armados, e eu, né, sem nada nas mãos, só com a minha coragem, com a minha luta, né? E aí ele foi acusado e tal, e durou 12 dias, né? A gente, com medo de uma nova reintegração de posse, 12 dias onde foram, na base de 100 pessoas, acamparam lá na nossa comunidade, pessoas que a gente nunca tinha visto, que sensibilizaram com a causa, né? E tem gente até hoje lá, tem jovens ainda, né, que ainda estão morando lá, nas barracas lá. Não é ela. Mas ela morou por 12 dias também. E isso é ser quilombo, né? E a gente ali, mesmo acuado, a gente
do portão para fora do portão para dentro era outra realidade. A gente estava vivendo como uma comunidade mesmo, onde tinha brancos, negros, gays, lésbicas, jovens, idosos, todo mundo por uma mesma causa. E todos se respeitando, né? Onde a nossa casa foi invadida e não tinha, a casa era de todos, o Quilombo, quem é de Quilombo sabe, né? Que as portas estão sempre abertas, né? Para qualquer um que precisar, né? E a gente estamos aí agora com o processo no INCRA, estamos na instância federal, né? E estamos resistindo ainda. A gente faz, né, os sábados, a gente faz capoeira, hip hop, samba, atividade para as crianças, para as mulheres negras, né? E não só para os quilombolas também, mas para as pessoas, para as comunidades que temos ali no bairro, né? E é aberta para todo mundo. E isso é construir uma nova sociedade, né? E eu acho que é importante a gente estar aqui para debater esse tema, né? Que infelizmente é um tabu para muitos, né? Que não querem enxergar, não querem ouvir, né? Porque não lhe faz bem, né? E falando de Moçambique, né, que foi um negro fujão, né, que eu tenho o sangue dele, e ele foi lá para Canguçu e constituiu família, né, e aí quando capturaram ele, né, reza a lenda, né, que fizeram um buraco para castigar, colocaram ele em pé dentro do buraco, colocaram uma pedra de 4 metros, eu fui no cemitério, que é só da minha família, ele está lá, e colocaram uma cruz. E minha bisavó e meu bisavô estão enterrados do lado de Moçambique. Então, eu quero dizer que dali, voltando aos 12 dias de sufoco, o presidente da instituição ao lado, que é o Asilo Padre Cacique, que todo mundo conhece, né? Ele deu uma coletiva de imprensa que a primeira frase dele foi perguntar para quem estava na sala quantos dias, horas e minutos faltavam para o Bolsonaro assumir que a palhaçada ia acabar de quilombola e de indígena. Então seria assim, ele iria no centro de Porto Alegre, compraria um cocar e se titularia também indígena. E ele disse que a última coisa que ele faria na vida era tirar a minha família, que lá está há 55 anos, né, e ele disse que nem que ele matasse uns 10. Ele falou, né, para os jornalistas em todas as mídias, né? E inclusive ainda debochou ainda que ele emprestaria a capela mortuária para velar a nós, os negros, que era um bando de negros, né, vagabundos, e onde meu pai, que trabalhou para aquela instituição, trabalhou por 46 anos, e a minha mãe por 35. Então a gente não tem nada contra o asilo, né? Muito pelo contrário. Né? A gente sempre teve uma boa relação, só que a gente sabe que já estava combinado entre Asilo, RBS e a Melvin de fazer um grande empreendimento, né, com um teleférico que lá pega o Morro da Santa Teresa, né, até o Beira-Rio, né? Então seria uma construção de, né, alto padrão. E a gente está ali assim há 55 anos, né, onde meu pai foi para ali não era nada, né, o asilo tem posse apenas do prédio, né, não tinha fase. Quando meu pai foi para lá, o Beira-Rio não existia, era Guariba, era água, né? E meu pai foi para lá, não tinha nem luz elétrica ainda. E aí ele plantou, a gente cultivava tudo que é tipo de frutas, verduras, a gente criava porco, galinha, e isso foi nos proibido depois, quando o asilo
quando o asilo entrou com a reintegração de posse, foi nos proibido até de mexer na casa. A gente não poderia colocar um prego na casa. Então, agora, agora como foi para uma outra instância, a gente está reconstruindo de novo a comunidade. E a gente, eu posso dizer uma coisa, né, que a gente lá não vai sair porque aquilo lá por direito é nosso. A gente não quer nada que não é nosso. A gente só quer o que é de direito nosso. Né? Que meu pai foi para lá e construiu tudo aquilo lá com a minha mãe. Né? Então, isso acontece com todas as comunidades quilombolas. Também ali tem a Genesi ali, que é do Quilombo dos Flores também, que passou pelo mesmo sufoco também de retroescavadeira, de polícia, né? E querendo varrer a comunidade. Né? E eu, mais uma vez, digo que me sinto orgulhoso de estar aqui. Né? E eu quero construir com o quilombo do Paredão Baixo. Né? A gente vai construir uma relação aí para melhorar. E eles vão nos ensinar muito, né? Eu tenho certeza que a gente vai aprender, mesmo a gente sendo um quilombo urbano, a gente vai aprender muito com o quilombo do Paredão Baixo. E estamos abertos, né, para o que for preciso, né? A gente está aí para a luta, né, para a batalha aqui, só o nosso espírito de negro quilombola que não desiste, nós não vamos desistir, né? Eu quero dizer para eles que não é fácil, né? A gente está enfrentando lá uma ameaça, mas a gente não. A gente tem que. É bola para frente e a gente tem que. Temos aí uma nova geração, lá são muitas crianças, né? Somos em 60 pessoas mais ou menos. Né? A gente tem que construir alguma coisa para os mais novos, né? Que estão vindo aí. A gente tem que deixar alguma coisa, né? Agora vai vir. Né? Não queremos ser partidário, mas vai vir agora 4 anos para nós negros vai ser bem complicado, né? Para os indígenas também, que estão sofrendo também com várias reintegrações de posse pelo Brasil inteiro. E lembrando que os líderes quilombolas e indígenas são os que mais morrem, né? Infelizmente assassinados, né? Já teve caso em Porto Alegre, de um outro quilombo dos Alpes, né? Mas eles tentam amedrontar, enfraquecer a comunidade. E isso só nos fortalece. Derruba um e nasce 10. Né? Então é isso que eu quero dizer aqui para o quilombo do Paredão Baixo, que eu tenho certeza que vocês vão sair vencedores, que dependendo dos 7 quilombos urbanos de Porto Alegre, né? Pode contar com a gente. Né? Eu queria agradecer a presença de todos aqui, né, para ouvir um pouquinho da história do Quilombo Lemos, né, e convidar os músicos ali também para conhecer o Quilombo, para a gente construir um trabalho ou lá ou aqui também, né, a gente está... E muito obrigado, gente, boa noite. Então, tivemos a experiência do Sandro Lemos sobre a luta que enfrentada pela intenção de desapropriação da terra quilombola, né? E como eu reiterei para os senhores no início, essa importância dessa troca de experiência. O Sandro tem muito a contribuir com o paredão, me atrapalha, o paredão é baixo. E assim como o Paredão Baixo tem a contribuir com o Sandro, com essa história que ele talvez desconheça, costumes diferentes, né? Uma dificuldade, como os alunos relataram, de chegar até o Paredão Baixo, que não foi a mesma dificuldade íngreme de terreno que enfrentou talvez a família de origem do Sandro. Né? Então, sem mais delongas, novamente passo a palavra então para a Ivonete Carvalho, relembrando a secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Ministério dos Direitos Humanos.
Boa noite a todas, boa noite a todos. Saudar inicialmente aqui a nossa mesa e também a organização dessa atividade tão brilhante, né? Tão gratificante para todos nós aqui. E emocionante também, desde o início. E também fazer uma saudação, um agradecimento especial à vereadora Mônica por essa iniciativa aqui, dessa parceria, né? Muito importante para o fortalecimento da nossa luta de combate ao racismo, de promoção da igualdade racial. Eu quero aqui também, rapidamente, me apresentar. Apareceu aqui na organização Ministério de Direitos Humanos, né? Na verdade, o Ministério a seguir, que é o Ministério de Igualdade Racial, né? Foi criado em 2003, no governo Lula. Ela era uma secretaria, foi criada uma secretaria independente, com status de ministério. Hoje que ela está reduzida a uma secretaria dentro do Ministério dos Direitos Humanos. Ou seja, nós tivemos um retrocesso, né, do ponto de vista do protagonismo de um espaço de luta, de promoção da igualdade racial e de combate ao racismo, de políticas públicas a nível nacional, né, em todo o Brasil. Consideramos um passo atrás, digamos assim. Eu também sou funcionária pública aqui do Estado. Há 28 anos eu atuo na área da segurança pública. Eu sou comissária de polícia, estou quase me aposentando, me aposento ano que vem. Faço questão de me apresentar a minha profissão por conta do tema, né, que nos traz aqui, que é os 16 dias, né, de ativismo. E com esse lema tão importante, esse tema tão importante, que é viver em paz e viver sem medo. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Viver em paz e viver sem medo. Quando a gente ouve o relato lá da comunidade do Paredão de Baixo, a gente vê o quanto o medo impera nessa comunidade, a partir do momento que ela não tem as políticas públicas, que as políticas não estão chegando ainda nessa comunidade, né? Em que pese todos os avanços da luta de promoção da igualdade racial, das conquistas que nós tivemos nos últimos 10 anos no Brasil, né? A partir da criação do Ministério da Igualdade Racial, lá em 2003, se criou todo um arcabouço de políticas transversais envolvendo 23 ministérios. Política na área da saúde para a população negra, para a comunidade quilombola, política na área da educação, né? A Lei 10.639. Então, quando a comunidade, aqui no seu relato, que eu achei muito interessante, além da fala da comunidade, a fala dos alunos irem lá, fazerem a pesquisa e depois transferir isso, repassar isso a partir da sua linguagem. Acho que tem uma estratégia muito importante nesse trabalho que foi feito, porque agora nós temos aliados, todos esses alunos que foram lá, que fizeram esse mergulho no quilombo, né, eles não serão os mesmos. Eles não olharão mais para essa comunidade como eles olhavam antes. Talvez até de forma insignificante, de não enxergar essa comunidade, né? Então, essa comunidade sai da invisibilidade do ponto de vista de que agora eles estão no momento de protagonismo para poder denunciar e poder dizer aqui na frente, dentro de um espaço simbólico como esse, estratégico, de política pública, de garantia de direitos, né? 1 quilômetro, 2 quilômetros, as crianças estão correndo risco nas estradas, vindo a pé para a escola, né? Então, isso é um momento de protagonismo, isso é um momento de empoderamento dessa comunidade e que precisa sair desse grau de invisibilidade e lutar pelos seus direitos, denunciar o que está precisando melhorar lá. Mas a gente precisa ouvir a comunidade. O poder público tem que ouvir essa comunidade. O legislativo tem que ouvir essa comunidade, né? E a partir desse exercício de ouvir, implementar políticas públicas para eles. Porque aquela desculpa de que eu não tenho recurso, eu não sei como fazer, não cabe mais, né? Existe política pública de promoção da igualdade racial e combate ao racismo desde 2003.
Existe recurso na União para isso. Existe um programa que eu tive o privilégio de coordenar durante 7 anos, que se chama Programa Brasil Quilombola. Foram mais de 2 bilhões de reais de orçamento para esse programa. Políticas de infraestrutura, programa Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, né? Programas de inclusão produtiva para as comunidades. Então, basta a comunidade, juntamente com o poder público, se apropriar disso, o poder público montar um projeto e demarcar e disputar esse orçamento. É disso que nós estamos falando. É de mudar esta realidade. Não é mais momento. É muito importante o resgate feito aqui pelo companheiro Bira, que é um valoroso companheiro que constrói há muito tempo a luta de quilombo junto com a gente aqui no estado do Rio Grande do Sul. E é muito importante refrescar a memória, trazer esse resgate do racismo que está estruturado na nossa sociedade. Mas é muito importante também nós modificarmos essa realidade. A sociedade brasileira tem uma dívida com o povo negro, como foi dito aqui. Foram mais de quase 4 séculos de escravidão. O Brasil se usufruiu disso, enriqueceu uma minoria. Existe hoje uma massa negra pobre, majoritariamente pobre do Brasil, que está nessa base da pirâmide. Seja dentro dos territórios quilombola, que são mais de 7 mil quilombos no Brasil, hoje identificados e reconhecidos, seja nas periferias das grandes cidades, inclusive nos quilombos urbanos, como foi dito aqui pelo Sandro. É um quilombo que está no perímetro urbano, mas também está em situação de risco e vulnerabilidade. Então, nós temos essa massa negra precisando de política pública. Ah, mas é mimimi do movimento negro, tem que entrar pela porta da frente na universidade. Por que cotas? Gente, foram mais de quase 4 séculos de um povo que trazido do continente africano a força para cá. Colocado aqui de forma desigual, num ambiente totalmente diferente, inóspito, e vamos trabalhar até morrer de graça para enriquecer uma elite. Então, a sociedade brasileira tem uma dívida. Enquanto não tirar, não colocar esse problema na centralidade, que a questão racial, que a questão da promoção da igualdade racial é necessária no Brasil, que nós precisamos recontar nossa história, que nós precisamos devolver ao povo negro através de políticas públicas, nós vamos estar com essa dívida. Então, eu quero avançar um pouquinho aqui, porque eu fiz umas anotações aqui para não me passar muito do tempo. Dizer que, além da questão do Programa Brasil Quilombola, que hoje é uma realidade, mas que precisa ser provocado, e nós estamos, como foi dito aqui pelos nossos companheiros de mesa, num momento muito difícil, num momento muito ameaçador, onde todas as conquistas sociais estão ameaçadas. Basta ouvir o que a gente tem ouvido pelos meios de comunicação, pelas manifestações do presidente eleito, pelas manifestações da equipe do vice-presidente, que vai assumir a partir de 1º de janeiro de 2019. Então, nós estamos sim, as conquistas sociais estão ameaçadas. Se não tiver um grau de unidade, de fortalecimento, e de trabalhos como este, de parceiros importantes como este, para a gente poder fazer um trabalho de forma unificada, realmente as questões vão ficar muito difíceis para o próximo período, porque nós temos essa clareza ou essa escureza de que precisamos construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, que respeite as diferenças e que faça essa reparação histórica ao povo negro. Essa reparação significa recontar nossa história. Significa fazer valer uma lei, que é a Lei 10.639. Então, quando esse projeto, quando esse vídeo é lançado aqui, dessa forma, contando a verdadeira contribuição e a verdadeira realidade do quilombo, aqui
paredão de baixo, ele também está cumprindo com a Lei 10.639, que é contar, mostrar a realidade e a verdadeira história da contribuição do nosso povo negro. Né? Então, quero parabenizar a equipe por esse trabalho, parabenizar essa atividade aqui e nos colocar à disposição para continuar junto, caminhando junto. Eu acredito que agora, mexeram com o formigueiro, né, como a gente diz, pisa ligeiro, não atiça o formigueiro, porque, né? Se não pode com a formiga, não atiça o formigueiro. Mexeram com o formigueiro lá do quilombo do paredão de baixo. Então agora temos que buscar as políticas reparatórias. Muito obrigada, um grande axé para todos. Então, eu vou passar a palavra agora para a Roberta Vieira Vieira, que é representante dos servidores negros do comitê do tribunal. Oi, boa noite a todos e a todas. Eu também sou do time das pessoas um pouco nervosas, então eu vou tentar falar devagar. Eu costumo, falar muito rápido. Quando eu estou nervosa, eu vou procurar falar mais devagar. Mas, primeiramente, eu queria agradecer a doutora Sinara, ao doutor Charles, a doutora Lúcia e aos servidores, todos os servidores, o João, a Sabrina, todo mundo que se envolveu nessa atividade. Parabenizar por ter nos proporcionado esse momento aqui hoje. Em segundo lugar, eu queria cumprimentar a Resistência, cumprimentar o Sandro, a liderança do Quilombo Lemos, que trouxe essas palavras ali da experiência deles. Cumprimentar também o seu José Luiz, do Quilombo Paredão Baixo, que também, assim como o Sandro diz, a gente olha, nós pretos e pretas, a gente já vê o nosso avô, a gente vê o nosso tio, a gente se vê uns nos outros, isso é uma coisa muito, muito forte. Cumprimentar a Genesi, que é a liderança do Quilombo Flores também, e dizer que é muito importante, assim, enche de alegria a gente estar num espaço como esse hoje e ver com as lideranças dos quilombos e trazer o quilombo para dentro do Poder Judiciário. Isso é fundamental e eu fico muito feliz, muito orgulhosa de fazer parte do Tribunal Regional do Trabalho, que é uma instituição que traz essas discussões, dessa forma como foi trazida. E aproveitando esse ensejo, eu queria primeiramente me colocar à disposição também dos quilombos, do Paredão Baixo, do Flores, do Lemos, dos outros 6 quilombos de Porto Alegre, para contar com a minha voz, do comitê também, do coletivo de servidores negros dentro do Poder Judiciário, para contar com o meu corpo se precisar fazer resistência, assim como a gente fez lá no Quilombo Lemos, para contar comigo para o que precisar e com os servidores negros também para o que precisar, para que a gente mantenha esses territórios, como para fortalecer mesmo toda a luta quilombola. Hoje a gente vai sair daqui com uma aliança, com um vínculo formado, e isso é muito importante, principalmente com um cenário que a gente mais ou menos prevê para o ano que vem. Todos precisam estar unidos, principalmente pretos, pretas e não brancos, que infelizmente são quem vai sofrer, quem está na base da pirâmide de opressões. E, bom, a gente não pode falar sobre quilombo sem falar de racismo, por isso que o Bira trouxe, o Sandro também trouxe, e a Janete também. E eu queria trazer alguns dados, porque a gente está no estado, um dos estados mais racistas do Brasil, O Rio Grande do Sul ele foi um dos estados que mais recebeu negros escravizados. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão, como o Bira falou. De 2016 para 2017, o Rio Grande do Sul foi líder nas denúncias de racismo, aumentou 250% em um ano. O Rio Grande do Sul é líder nas denúncias de racismo no futebol, por exemplo, e nos locais de trabalho. É um estado em que 80% da população se diz branca. Então, só que ao mesmo tempo,
existiam muitos, foi o estado que mais recebeu negros escravizados. Então a gente se pergunta onde estão esses negros, né? Onde é que eles estão, que fim eles levaram, né? E é claro, quando se tem muito racismo, logo se tem muita resistência, né? E é por isso que em Porto Alegre, né, ironicamente, a gente tem 7 quilombos urbanos, né? A única cidade do Brasil que tem 7 quilombos urbanos, ou seja, 7 locais de resistência concreta. Sem contar os terreiros, sem contar as escolas de samba, sem contar os pontos de cultura negros, afros. Então é claro que a gente tem isso também em Porto Alegre. E é importante que se diga isso. É importante também que a gente não, por mais que o Rio Grande do Sul queira ser uma Europa, os negros continuam aqui, continuam resistindo, né? E essas histórias, eles tentam invisibilizar, tentam silenciar, mas a gente tem que contar isso. Foi no Rio Grande do Sul que a elite negra criou o jornal Alvorada, que era um jornal de resistência operária negra e que era usado como uma tribuna de defesa da classe operária negra. Também foi aqui no Rio Grande do Sul o primeiro Congresso Nacional de Negros, em 1958. Então, a gente está existindo, os quilombos são prova disso, prova concreta disso, e é por isso que essa luta tem que ser de todos nós, ela tem que ser de todos nós, porque pretos e pretas, porque são os nossos ancestrais, são os nossos antepassados, é o nosso território, por isso que a gente tem que lutar por isso. E brancos, porque, como disse a Ivanete também, é uma forma de reparação pelos 356 anos de escravidão. Então é uma luta conjunta, né? Lutar por um quilombo é lutar por muita coisa, lutar contra o racismo, lutar contra essa estrutura. Como disse o Bira, e eu acredito muito, quilombo é sim uma alternativa de organização social que é baseada na solidariedade, em princípios africanos como horizontalidade, circularidade. É uma alternativa sim em frente a essa sociedade nossa que a gente vive agora, europeia, que exclui, que mata, que desmata, que não respeita. Então a gente tem que lutar pelo quilombo sim, todo mundo. E outra coisa que eu queria falar é que a maioria todo mundo sabe, né? A maioria das famílias de quilombo são negras, né? E são as maiores vítimas do Estado, do racismo estrutural, da violência sexual, da bala da polícia. Então, lutar por um espaço em que também se faça tudo que se faz lá nos lemos e que vamos levar para o paredão baixo e que se fazem flores, atividades de formação, de cultura, de manutenção da cultura afro, tudo isso é fortalecimento, tudo isso é resgate dessa juventude, desses pretos mais velhos e mais novos, para que não sejam mais cifras nesse Estado, né? E sejam considerados sujeitos de direitos, porque sim, a Ivanete fala em políticas públicas, a gente tem que exigir políticas públicas sim, mas também a gente tem que tomar de assalto se o Estado não dá, porque é nosso direito, e direito se efetiva, direito se concretiza, direito não se fica explorando, não se fica implorando, desculpa. A gente já tem o direito garantido, a Constituição já disse que a terra é nossa, a gente trabalhou 356 anos por esse país. Então, por isso que começa um processo de demarcação quilombola, com a própria comunidade quilombola dizendo que ela se autodeclara quilombola. Ou seja, ninguém vai dizer que eu sou quilombola ou não, eu digo, e eu vou atrás, e eu vou lutar pelo meu território, como fez o Lemos lá, em que enfrentou 30 policiais e um oficial de justiça, que depois chamou mais 3 para estar lá junto com ele, queriam pegar a terra, ou seja, o Estado estava dizendo que essa terra não é quilombola, e o que os quilombolas fizeram, junto com vários movimentos sociais, chegaram lá e disseram, não, a terra é nossa. E não interessa o que estão dizendo, não interessa que tem uma sentença, não interessa o quanto racista esse Estado tem que ser com a gente vai recuperar o que é nosso. E eu acho que são posturas como essa que vão ser muito necessárias no ano que vem, muito necessárias. E aí, nesse contexto todo, eu fico me perguntando qual é o meu papel, qual que é o nosso papel, que eu, enquanto preta, e todos os pretos, acredito, são quilombolas, né, também, ou territorializados ou desterritorializados. A gente luta por isso. Mas enquanto servidor público, enquanto
do Poder Judiciário, o que a gente pode fazer? A gente não pode só vir aqui, ouvir uma palestra, né, falar para o José que a gente vai falar como fulano lá para ligar a luz, que a gente vai tentar conseguir o transporte. A gente tem que pensar como que a gente vai entrar nessa luta e entrar nela de maneira efetiva. Porque é isso que vai precisar, essa união concreta, essa união de fato. E por isso fica a minha provocação aqui aos meus colegas do Poder Judiciário e aos magistrados, porque uma decisão muda a vida de 60 pessoas. Mas uma qualidade que a gente ainda não tem dimensão, em âmbito do sindical, em âmbito do movimento estudantil, em âmbito do movimento de mulheres, em âmbito de movimento negro. Né? O assassinato da Marielle e do mestre Moa é a ponta do iceberg de uma situação de genocídio estrutural muito grande e que, enfim, cabe nós estar sempre refletindo, né, qual é que é o nosso papel frente a esse novo cenário político em que se acirra. Segundo ponto que eu queria trazer é muito disso, assim, a experiência política formativa de organização política que a gente viveu nesses dias do aquilombamento, de coletividade, de centralismo democrático, de resistência ativa, não só de uma resistência passiva, do não permitiremos, mas como a gente se armou realmente para não permitir e levar a cabo todas as coisas que a gente coloca, né? Da formação de militantes mesmo, que foi esses dias de aquilombamento, que eu acho que é para além das formações que nós fomos educados no movimento sindical e no movimento estudantil, muitas vezes, né? Da formação teórica, das passeatas, das greves. O que significa tu dormir e acordar sabendo que a qualquer momento pode vir a polícia e tu tá preparado para não ser desmoralizado frente à sociedade? Porque a gente sabe que é muito difícil a gente, enquanto grupos organizados, resistir ao poder do Estado. Né? Mas como é que tu não é desmoralizado? Porque é nesse marco que a luta está se colocando para nós. Levar a cabo as coisas que a gente fala. A gente fala muitas vezes, não permitiremos, e a gente permite. Não tomaremos, e a gente toma. Sabe? Como é que a gente dá sentido e usa realmente a potência que essas palavras têm e qualifica a nossa resistência nesse sentido, assim. Então, acho que desde a construção das trincheiras, do debate de segurança, o que significou aquele trabalho de base, né, que a gente construiu junto com a família, né, de uma relação, de uma coletividade, de um respeito, de uma horizontalidade. Óbvio, tem problema, tem, em qualquer marco de organização política, ainda mais frente a uma reintegração de posse, assim. Mas foi uma formação política para a guerra que há muitos anos, assim, eu que vim do movimento estudantil, do movimento sindical, que eu não tive essa formação política na minha caminhada, sabe? Eu acho que isso faz muito sentido para esse cenário de violência e de barbárie que a gente vive, sobretudo dentro das periferias, assim. Então, teoria da organização política é também olhar para o que foi os quilombos, desde a resistência palmarina, de República de Palmares, até como se expressa hoje, e das diferenças que tem, né, do quilombo rural e dentro dos quilombos urbanos. Porque quilombo urbano é fight, especulação imobiliária, são áreas que valem de 8 a 10, 15, 20 milhões, né? E tu é, de certa forma, cerceado por toda a cidade, uma cidade segregada, que nem a Beto falou, mais segregada do Brasil, Porto Alegre, com processos de higienizações da década de 60, da década de 70, recentemente com a Copa do Mundo, que terminou de remover famílias que ainda faltavam ser removidas, e que vão jogando a galera para a periferia. Silva é um ponto fora da curva. E a gente olhou muito para a experiência do quilombo da família Silva para criar a trincheira que foi a resistência lá no quilombo dos Lemos, assim, sabe? Então, eu acho que conseguir entender esses cenários, né, de como a luta se desdobra no ritmo e numa intensidade diferente dentro da cidade. Uma cidade que está cada vez mais segregada. Gestão do Marquesan, gestão do Sartori comprometeu muito a nossa resistência. É uma cidade que tem muitas ocupações. E ainda para o terceiro ponto, né, o debate programático do direito à terra e do direito à moradia. O debate da titulação, da autodeclaração quilombola, da autodeclaração indígena, e como isso é uma tática que tira esses territórios da mão da especulação imobiliária e consegue, de certa forma, ganhar tempo, né, frente às integrações de posse, frente ao poder público municipal e estadual, porque joga para uma outra instância, assim. Então, nesse momento que a gente vive também de reintegrações de posse, como foi na Lanceiros Negros, como foi em Pinheirinhos, lá em São Paulo, há muito tempo atrás, mas que teve também uma baita de uma resistência, como é que a gente consegue pensar a luta pela moradia, a luta da terra, também olhando esses princípios organizativos, né? Que vai por outros caminhos que não aqueles 10 anos, né, que estava na mão de uma advogada e que estava tentando usar o uso capião, ou para além da política do Minha Casa e Minha Vida, porque tem pessoas que querem permanecer no seu território.
história, foi ali que seus ancestrais foram assassinados, ou foi ali que seus ancestrais existiram e foram enterrados. É uma outra relação com a terra que muitas vezes a sociedade ocidental não compreende. Como é que a gente respeita isso e consegue inclusive conceber grandes territórios de Porto Alegre, como Lomba do Pinheiro, como Restinga, como Rubem Berta, como territórios negros e, por que não, territórios quilombolas? E por que a gente não usa dessa tática, para além de querer desgastar, que nem diz a juíza, né, o conceito de autodeclaração? Isso, para nós, é um conceito de muita valia frente a esse processo intenso de espoliação que o nosso povo vive. Né? E vamos fincar as nossas trincheiras, vamos se reivindicar quilombolas, vamos tirar áreas, né, que são valorosas no sentido do capital da mão dessa grande elite, dessa especulação imobiliária, e vamos tentar, de certa forma, garantir espaços de preservação e de resistência ativa. Assim. Então, num debate programático, acho que avança muito, né, para além da discussão da reforma agrária, como é que a gente consegue colocar a discussão da titulação e da demarcação das terras indígenas e quilombolas enquanto uma tática, inclusive, para dentro do meio urbano, para além do meio rural, olhar para as cidades segregadas que a gente vive, enquanto grandes quilombos urbanos, grandes quilombos de remanescentes. Assim. Acho que é fundamental nesse marco da resistência que a gente está vivendo. No mais, era isso. Agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, a iniciativa do sindicato, e vamos para o debate. A contribuição da Karen, muito obrigada, e passo a palavra então para o Rui, que é o diretor do Sintrajuf. E sem antes esqueci a apresentadora atrapalhadinha, convidar todos para permanecerem, porque nós queremos oferecer um quitel a todos ao final dos debates, ok? Muito obrigado, juíza Sinara. Tive o prazer de trabalhar lá em Porto Alegre há algum tempo, alguns meses, né? Não vou contar. Bom, boa noite a todas e a todos. Né? Em nome do Sintrajuf, quero não só, né, cumprimentar, mas louvar, né, essa iniciativa está se demonstrando tão rica, né, tão importante, ter aqui reunidas, né, pessoas que eu considero todas referências muito fortes, né, o Biro, o Sandro, companheirão de luta, a gente teve lá semana passada, Quilombo dos Lemos, Ivonete, a Beta, Karen, também sempre parceira, que vai assumir agora um mandato negro muito importante, né, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Eu não estou aqui para falar de racismo, né, eu não sou a voz do Quilombo, né, eu estou aqui muito mais para agradecer, para cumprimentar e talvez, né, arriscar dizer para os meus colegas, né, para minhas colegas, servidores e servidoras daqui de Taquara, que desde já cumprimento, né, quero dizer, vocês são um orgulho para a nossa categoria. Vocês são um orgulho para o nosso sindicato e para a nossa categoria. E quero deixar claro, para quem não é da nossa categoria, não é servidor da Justiça do Trabalho de Taquara, que foram os servidores da Justiça do Trabalho de Taquara que destinaram parte do orçamento participativo do Sintrajuf para essa atividade acontecer. Nós ajudamos com pouca coisa de estrutura aqui para além disso. Né? Então, por isso que eu digo, essas colegas são valorosos e vão ser cada vez mais importantes no período que se avizinha, porque o período que se avizinha é cada vez mais tenebroso para os movimentos sociais e para quem é minoria nesse país. E nós vamos precisar, né, fazer valer aquela máxima que surgiu na eleição do, não quero nem dizer o nome dele, enfim, né, do presidente eleito, Jair Messias Bolsonaro, vou dizer então, né, ninguém solta a mão de ninguém, eu acho que isso está se materializando aqui e precisa reverberar. Quero arriscar dizer, como homem branco, né, maioria absoluta nesse país, maioria opressora nesse país, que é importante o reconhecimento de que o judiciário é um poder racista dentro da República, né, que o Estado é racista no nosso país e que nós precisamos trabalhar sem a mola, né, a contramola, na verdade, que vai impulsionar a reparação. Né? E por isso que é tão importante, por isso que eu estou tão orgulhoso, emocionado, na verdade, de estar aqui, na verdade, representando meus colegas que são daqui, que trabalham aqui todos os dias e que convidaram, né, todo esse povo, Quilombo, o Paredão Baixo, Quilombo dos Lemos, Flores, enfim, né, tanta gente parceira, companheira de luta que a gente tem também, né, enfim, que ombreia com a gente, que a gente tem no coração. O papel do branco, na minha opinião,
minha humilde opinião e pedindo muita licença para os meus companheiros negros, é na verdade escutar bastante os negros, e que bom que a gente tem aqui uma mesa, e não é sempre, majoritariamente nele, é muito bom e fico orgulhoso de poder participar disso, né, para a gente poder escutar, para a gente poder aprender sobre racismo e poder falar para os nossos parentes brancos, para os nossos amigos brancos, para os nossos colegas brancos sobre o que é o racismo e por que é tão importante a gente enfrentar temas como esse. Né? Então, no mais, assim, não vou usar todos os minutos, né? Entendo que o meu papel é extremamente coadjuvante, mas quero finalizar dizendo para o companheiro Sandro, né? Primeiro, obrigado por ter nos recebido na tua casa, né? Nós estamos juntos nessa luta e vamos até o final. Assim como a gente teve no Quilombo dos Machado no passado, né? O Sintrajuf tem feito uma série de atividades, e agora novembro foi um mês extremamente intenso nesse sentido, né? A gente faz questão de que seja assim, para poder dar espaço para esse tema tem que ser cada vez mais discutido. Mas eu quero pedir, pode mandar avisar para aquele velho racista que está tentando tirar vocês de lá, que a palhaçada nem começou. Bom, então, antes de abrir os debates, eu queria dar uma contribuição pessoal. Eu, no ano de 1985, me apaixonei por um negro. E no ano de 1985, uma branca andar de mão dada com um negro era muito difícil. Era muito mais difícil do que é hoje. E isso foi uma conquista dos brancos e também dos negros, mas principalmente dos negros, de abrir esse espaço, essa possibilidade. Hoje, quando eu vejo um casal, meu filho é mulato e namora uma branca. Quando eu vejo os dois com liberdade para andar na rua, e não vejo aquele olhar tão doído que eu senti quando eu tive o meu relacionamento. Então, eu tenho dois filhos mulatos, e eu também sou um pouco quilombola. Lá do Alegrete, os meus filhos são a família originária do meu ex-esposo. O casamento não deu certo, não porque ele era negro, embora a voz geral é de que não deu certo porque era negro, mas não foi por isso. Foram outros motivos que não vem ao caso agora. Então, assim, a minha esperança é de que os meus filhos não enfrentem as dificuldades que eu enfrentei. A minha esperança é que essa luta, esse espaço que a gente trilhou, que eu acho que também ajudei a construir essa história, ela não retorne atrás. Não podemos retroceder. Jamais, jamais. Então, eu gostaria de abrir o debate para a plateia com manifestações de 3 minutos. Quem tiver interesse de falar. Ninguém tem? Podem ser questões ou manifestações. E a menina vai contar. Boa noite a todas e a todos. Eu, para ser bem sincero, estava muito bem sentado ali ao lado do Quilombo de Taquara, o Paredão Baixo. Mas, enfim, vim aqui na frente falar diante de vocês, agradecer a oportunidade. Bom, meu nome é Márcio Martins, eu sou integrante do Comitê de Equidade, Gênero, Raça e Diversidade do Tribunal Regional do Trabalho. Eu, no comitê, represento a direção-geral do Tribunal, portanto, a instituição. E é muito feliz, eu fico muito feliz ao ver o Foro de Taquara, doutora Sinara, receber, abrir as portas, e essa não é a primeira vez, para a diversidade e hoje para a comunidade de negras e negros, para os quilombos. Eu fico muito feliz, por quê? Porque eu acho que é dialogando, é no diálogo que nós vamos nos conhecer e avançar. E é em gestos como esse que nós afirmamos a nossa solidariedade, fundamental para enfrentar uma sociedade marcada pelo egoísmo, pelo individualismo. Portanto, para mim, o ingrediente principal e aquela lição que eu levo daqui hoje é essa mensagem de solidariedade. Parabéns ao Foro de Taquara, parabéns, doutora Lúcia. Fico muito feliz, realizado e também, como a colega Roberta, orgulhoso de fazer parte dessa instituição. A cada uma e a cada um de vocês, obrigado por estar aqui. Muito obrigado à mesa também, brilhantes participações. Solidariamente ao quilombolenos, né, manifesto o meu apreço a vocês
e o desejo de que essa coisa se resolva da melhor maneira possível, né? Ou da única maneira possível, que é a permanência de vocês no Quilombo. Boa noite a todos e bom proveito. Tem alguma consideração? Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu queria agradecer aos painelistas por ter vindo lá de Porto Alegre para conversar com a gente aqui e dizer que a gente está muito orgulhoso de estar fazendo uma atividade como essa aqui e que, para além das nossas tarefas diárias, né, é muito importante a gente estar vinculado com outros movimentos sociais, principalmente com o Quilombo aqui, né? Fazer parcerias com as escolas, com outras categorias. Inclusive, isso foi tema de uma resolução de conjuntura do último congresso do Centro. Inclusive, eu acho que ela foi construída, né, não existiu disputa de conjuntura naquele ponto, né, de resolução naquele ponto. E ele é bem claro, né? Ele diz que o momento sempre precisou fazer isso, né? Mas agora o momento pede ainda mais, né? Que a gente esteja ao lado dos movimentos sociais, não importa qual seja. Se for a MST que estiver sofrendo, a gente vai ter que estar ao lado deles. Se for a CUT, se for o Quilombo Lemos, se for o Quilombo Paredão Baixo, nós temos que estar unidos, porque senão, né, a situação vai ser bem pior para todo mundo. Então, eu quero agradecer a presença de todos e já fazer depois. Tá. Não, eu só quero fazer um apelo, assim, para a gente ser mais breve, porque a gente pode continuar conversando, porque vai ter mais uma atração musical, né, com o Maurício Zé Belo, e vai ter o coquetel, então a gente vai podendo, né, conversar nesse meio tempo. Certo? Obrigado pela presença e parabéns de novo para vocês. A minha intervenção é bastante breve, porque eu estou aqui para aprender, e foi uma aula. A intervenção breve no sentido de que, enquanto eu ouvi os senhores falar, vocês falar, me ocorreram frases que eu acho que são cruciais nesse momento. Porque há de haver perguntas: o que temos com isso? O que temos com o movimento negro? O que esse trabalho tem com isso? E a resposta é tudo. Né? Eu tenho lido um cara que eu admiro muito, André Flores, ele diz que enquanto existir um único ser humano que não tem acesso a uma vida digna de ser vivida, nós não temos o direito de dizer que não há solução para isso. Se nós entendermos assim, nós seremos cúmplices. Nós somos, segundo ele, somos cúmplices de tudo que nos causa indiferença. Então, eu estou planejando trabalhar com a questão dos quilombos em Porto Alegre e agora descobrimos que em Taquara também, talvez, no que a gente sabe fazer, que é a fotografia. Então, eu só queria me apresentar, peço para a Lourdes se levantar aqui também, para que vocês conheçam. Ano que vem, conhecer, visitar, conhecer a história, enfim. Queria que vocês nos conhecessem. Muito obrigada, te aprendeu horrores. Então, nós vamos ouvir agora. O Parkinson está pegando. Boa noite a todos. Meu nome é Thaís Trascardoso, sou integrante da Comissão da Mulher Advogada da OAB, da subseção Taquara. Então, achei importante vir aqui dar só uma palavrinha, me apresentar. A doutora já nos conhece, já participou de uma palestra nossa, foi incrível, foi uma noite maravilhosa, falando sobre violência contra a mulher. A gente tem feito uma pauta aqui, tem tentado crescer nesse assunto. Eu também acho importante trazer que eu trabalhei aqui nesse espaço, então eu fico muito feliz de estar aqui, voltando aqui ao meu local de trabalho para falar sobre um assunto que tem movido a minha vida. As mulheres negras, eu só faço esse adendo, sofrem uma dupla violência, né? E não é meu local de fala, mas eu acho muito importante que a gente, como a colega falou ali antes, reverbere este assunto. Primeiro por ser mulher e segundo por ser negro. Então é muito importante
gente traga essa pauta. Eu fico muito feliz de a gente ter um movimento negro com palestrantes negros aqui. Fico muito, muito feliz mesmo. Quero pegar o contato de todo mundo. E também me colocar à disposição, colocar a Comissão da Mulher Advogada à disposição de todos os taquarenses, para que a gente converse, para que a gente vá atrás dos direitos, especialmente das mulheres. Obrigada, boa noite a todos. Então, nós vamos, uma fala da colega, nós vamos encerrar as nossas manifestações, depois eu vou passar para a mesa. Boa noite, meu nome é Eliane, eu sou professora, trabalho na Secretaria de Educação. Eu quero me dirigir à senhora. Eu andei 10 anos com uma minuta de lei sobre a coordenadoria para criar em Taquara a coordenadoria das políticas públicas. Consegui criar em 2013 com o atual prefeito. E me surpreendeu quando em 2017 ele tirou a coordenadoria. Ele não quis mais a coordenadoria. Um secretário disse que não precisava ter políticas públicas para negro. Negro não tinha vez. Para que tinha uma política? Precisava enxugar a máquina. E enxugar a máquina na nossa política. Aonde a coordenadora é a minha irmã, que trabalha nessa Luiz, com seu quilombo, há mais de 10 anos. É ela que faz todo esse trâmite para fazer, encaminhar para o INCRA, tudo, é a minha irmã, que trabalha com ele e que está sentada lá no fundo, que faz história na faculdade. Então eu queria, aí eu corri mais um pouquinho, quando tiraram a coordenadoria, eu fui para o Legislativo. Fui lá. Tem uma comissão de não sei das quantas, de não sei mais o quê. Eu estou esperando até hoje. Estou esperando que o Legislativo me dê força, traga de volta a coordenadoria, porque eu sou a única negra dentro da Secretaria de Educação. Eu quero ações afirmativas. Eu quero que a gente tenha espaço dentro da Secretaria como negro, porque lá todo mundo é loiro de olho azul. E o meu secretário, isso eu vou dizer que eu tenho aqui uma colega que é diretora, que é preta única. Ai, mas a gente não pode fazer. Ninguém deixa. E eu luto. E eu brigo e eu não tenho medo de brigar. Eu não tenho medo de brigar. Eu sou funcionária pública. Todo mundo passa ou não. Eu fico. E eu não quero saber quem vai brigar comigo ou quem não vai, doutora. Mas a gente também tem uma coisa muito ruim aqui em Taquara. Aqui o racismo é imperativo. Imperativo. Tu não consegue entrar nem no judiciário. Quando a gente chega lá para falar alguma... eu quero falar com ela. Hoje não dá. Tu vem amanhã. Aí tu vê a tua colega lá, falando, conversando. Então é muito difícil a gente conseguir em Taquara que o negro tenha valor, que eu estude, que eu trabalhe, que eu tenha alguma coisa, que eu possa mostrar o meu trabalho. Eu sou artista plástica. Eu pinto só negro nas minhas telas. Eu não trouxe porque quando me informaram que eu queria trazer minhas telas, foi assim, correndo. Não deu para trazer. Mas eu pinto, eu brigo, eu discuto. O Pedrinho me conhece, sabe, né, Pedrinho, que a gente briga, que a gente luta, a gente discute. Mas ainda não conseguimos colocar mais do que 4, 5 negras professoras dentro da Secretaria de Educação. O contrato é para a loira do olho azul. Muito obrigada e parabéns. O rapaz ainda, nós temos uma apresentação musical. Eu vou conceder a palavra ao Sandro, tá? Peço escusas aos demais paineiristas. Eu vou ser bem breve. Tem um outro quilombo lá em Porto Alegre, que é o Quilombo dos Machados, que agora em fevereiro está ameaçado de reintegração de posse. Lá são 1.500 pessoas, 289 famílias. Então eu peço
tá? Que cada um daqui que puder compartilhar, né, por WhatsApp, por Facebook, que isso aí, né, é muito importante. É uma outra comunidade negra também que está ameaçada pelo Walmart lá em Porto Alegre, né? Então a gente tem que se unir também, né, em prol dos nossos irmãos. E falar também que eu trouxe, né, as camisetas do Quilombo, tá, para vender, R$20, que é uma maneira, né, de subsistência, né, do nosso Quilombo, e também deixar, sugerir para o Quilombo do Paredão Baixo que a gente pode fazer também uma atividade, né, como foi feito lá, uma oficina de serigrafia, né, que eles podem também tirar renda, né, é uma sugestão, acho que é bem válida, né, e entre outras também. Era só isso. Obrigado. Eu vou conceder a palavra rapidamente. Um minutinho. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Pedro, mais conhecido como Pedrinho. E de toda a história do Brasil, do que se refere a negros, aqui no Rio Grande do Sul tem uma peculiaridade. A gente comemora, e é feriado, dia 20 de setembro, de uma guerra que nem se venceu, que não venceu. E o que eu queria dizer é que naquela época, naquela década onde se deu essa guerra, por 10 anos, de 1835 a 1845, o Brasil ainda não tinha se dado a abolição da escravatura, que se deu em 1888. Como os negros participaram dessa guerra, com a promessa de ter a liberdade, e a guerra não foi vencida, o que fazer com os negros? Foram para a linha de frente, colocados na linha de frente, praticamente para serem abatidos. Por quê? Como um negro vai ser livre no Rio Grande do Sul e o resto do Brasil escravo? E se falando nos quilombos, né, é muito bacana as histórias aí que a gente escutou, né, pessoas jovens, uma bagagem tremenda, né? E no quilombo é muito bom que se faça esses trabalhos lá, para que a gente tenha pessoas engajadas nisso, nesse trabalho, para que se descubra políticas sociais, para que não venham e também exigir os direitos como cidadão, ter o direito real de posse daquelas terras, com as suas escrituras, para que não venham os especuladores financeiros e imobiliários para retirarem, como está sofrendo os quilômetros urbanos. Então, esse trabalho, através da iniciativa dessa escola, tem que se dar continuidade, para que aquela comunidade tenha uma política econômica, vamos dizer assim, uma política econômica autossustentável, para que eles também não percam a sua identidade e que não tenham que sair dos seus lugares, das suas terras, dos seus territórios. Então, basicamente é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Singela homenagem aqui a uma companheira. Boa noite a todos, meu nome é José Itarajara, sou um militante ativista e conhecido de alguns já, aqui em especial aqui o Zé Luiz, um companheiro aí de 20 anos de luta, o Instituto, como já subiram aí, nós temos uma caminhada de algum tempo, e no paredão assim de 2 ocasiões que eu me lembro, em 2004 na RS Rural e num outro projeto do Compras Coletivo. Mas vamos lá aqui para fazer a homenagem então à Beta, a Roberta, né? Isso aqui também é um pouco do nosso trabalho, alguns companheiros nossos conhecidos, José Carlos dos Anjos, o Sérgio, e também não deixar de ser um pouco, Ivonete, do que tu também participasse, e outros tantos, e os que não participaram no momento que se realizou essa atividade aqui, essa ação, mas também de outra forma, né? Porque a gente vai se refazendo, vai se reconstituindo,
Então a nossa história ela não iniciou, nem inicia aqui, ela é o tempo todo. Beta, receba aqui a nossa singela homenagem. O encerramento da nossa atividade, eu queria agradecer individualmente a cada um dos que vieram aqui falar para nós. O Birajara, o Alzheimer não deixa, o Sandro, a Ivonete, a Roberta, a Karen e o Rui. Agradecer a todos que estão aqui presentes, que vieram com o coração aberto para ouvir essa mensagem. Gostaria de agradecer a participação dos servidores da Vara de Taquara, do Foro de Taquara, todos solidários, todos participativos, todos já pensando em ações a partir desse evento. Agradeço a todos, na pessoa do Diogo, que na impossibilidade, em razão das atividades da jurisdição, de fazer um maior contato, foi responsável pelo contato com as pessoas, pela organização. E gostaria, então, para finalizar, de convidar o nosso artista, o Zé Belo, para uma apresentação musical e os senhores para que se dirigem para o nosso coquetel e uma boa noite a todos, ok?